Saudações, pessoal. Aqui é do Pinheiro BG e você está em mais uma Primeira Mordida. Hoje o jogo é o Carnegie, né? Um jogo aí do camarada Xavier Georges, falando em bom português, porque eu não sei se é Xavier, não sei, né? Eu acho que ele é francês, mas em todo caso eu não sei como pronuncia o nome dele, bichinho. Mas eu gosto muito dos jogos dele, certo? Eu inclusive trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. O que eu acho mais legal é o Troar, sendo que ele é um jogo que ele fez com parcerias, né? Então é um co-design, não é ele sozinho. É ele mais dois, todos franceses, né? O nome da cidade é francês, é Troyes. Então, claramente esse pessoal deve ser da França, né? Posso estar enganado, mas esse é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Além disso, eu tenho o Gingópolis, que é um que eu adquiri recentemente, ano passado, lá em Essen. Não é um jogo novo, né? Apesar de que essa aqui é a segunda edição, né? Tem uma arte diferente e tal, mais bonitinha, que o outro pessoal reclamava muito que era feia. E esse é um jogo bem esquisitinho. Eu não sei ainda se eu vou manter na coleção. Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. É um sentimento esquisito assim. Mas bom, a conversa de hoje é sobre o Carnegie, né? Vamos focar nisso. Eu joguei com 4 pessoas. Foi só uma partida, né, lá no Spa dos Jogos. E demorou 2 horas e pouquinho. Tipo 2 horas e 2 minutos, 2 horas e bem pouquinho. 2 horas. E assim, eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar? O vídeo apresentado não explica o jogo. Caso deseje entender o jogo, o manual deverá ser consultado. Esse jogo pro pessoal, né? Eu acho que eu não vou explicar. Mas eu tenho que falar alguma coisa, né? Eu acho que vai terminar ficando bem longo essa parte de explicação, porque lá quando a gente foi jogar, quem me explicou foi o dono do jogo, então ele já tinha alguma noção, né, de como o jogo funcionava, já tinha jogado várias vezes. Ele foi explicado, né? Quando a gente vê no tabuleiro, pegando nas pecinhas, ele dando exemplo, não sei o que e tal. E ainda assim eu não entendi a desgraça do jogo. Até jogar a primeira rodada. Então, eu acho que o meu trabalho aqui de explicação vai ser meio frutífero. Mas vamos lá para a explicação meio bostinha, né? Vou tentar dar um overview assim, para que talvez você ouvindo como o jogo funcione, né? Talvez você se interesse e tal. Não sei. Mas bom, o jogo ele se dá em 20 turnos, né? Ou 20 rodadas, né? E nessas rodadas, o jogador da vez vai escolher uma das trilhas de departamento, que são 4 departamentos que existem no jogo, que basicamente você está meio que trabalhando, eu acho que você está trabalhando para o Carnegie para fazer coisas no mundo, né? Que ele era um grande filântropo e tal, não sei o que e tal. Então ele envia pessoas para missões, ele faz doações e tal, várias coisas. E basicamente você, na sua vez, você escolhe um desses departamentos para ativar como se fosse a empresa, né? Sendo que cada jogador tem a sua empresa, pelo menos foi o que eu entendi, a parte temática eu não vou me lembrar direito, eu já não lembro direito a regra, então imagine a parte temática. E aí, uma vez escolhido esse departamento, vai acontecer algumas coisas, né? Uma série de coisas nessa rodada que vai propiciar para as pessoas fazerem ações e ganharem benefícios e tudo mais. A primeira coisa que você faz é ativar o evento desse espaço que você escolheu. Então, cada trilha que você escolher vai ter um espaço logo na frente do token que você vai mover ao final da rodada e ele indica qual evento vai acontecer. Pode ser de renda, e aí ele vai indicar um local que vai acontecer essa renda, então é importante você ter gente lá para ganhar a renda, senão você não ganha, né? E também pode ser uma doação. Doação, basicamente, é você pagar uma quantidade de dinheiro, que é sempre incremental, quanto mais tempo passa no jogo, na verdade, quanto mais vezes você faz doação, mais caro fica você fazer doação. E quando você faz uma doação, você bota um marcadorzinho lá indicando que você vai pontuar por aquele estilo de pontuação no final do jogo. Me perdi. E você pode, né, fazer doação, e esse custo vai sendo incrementado à medida que você faz mais doações no decorrer do jogo, e aí você coloca um marcadorzinho lá para cumprir objetivos de final de partida. Então é uma maneira de você ganhar muito ponto no final do jogo, né? Depois disso, você vai ativar aquele departamento. Aí quando você ativa o departamento, você vai fazer todas as ações que você tiver com bonequinho no seu tabuleiro pessoal, em construções, né, daquele departamento. Então é um negócio muito específico, certo? E você, logicamente, você está posicionando esses bonequinhos de maneira estratégica para quando rolar a ativação daquele departamento, você ter quem trabalhar lá, né? Então time é um negócio muito importante para a coisa acontecer e você fluir o jogo, né? E aí depois disso você vai reativar os empregados, porque quando você usa o empregado você deita ele. Para reativar você paga uma quantidade de dinheiro lá, né? Eu acho que é meio que pagamento do cara. E depois você move o marcador da trilha que você escolheu para finalmente tapar aquele ícone
e seguir para a próxima rodada, né? O jogo vai rodando assim, como eu falei, são 20 rodadas. Então, num jogo com 4 jogadores, cada jogador vai escolher, né, a trilha 5 vezes durante o jogo. Pode parecer pouco, mas é um jogo que você faz assim, as coisas escalonam e começam a ficar grandiosas, né? E você fazer mais coisas em poucos turnos, né? Em cada turno você faz muita coisa, porque tudo vai escalonando muito bem, né? E aí, como é que quais são os departamentos? Eu vou explicar só para você ter uma noção de como a coisa funciona, mas eu duvido você entender o jogo com essa minha explicação de bosta. Pois bem, aí você tem os recursos humanos, que servem justamente para você mover o pessoal que está na sua empresa, então reorganizar. Para que você vai fazer isso? Justamente porque, sei lá, daqui a um turno ou dois, alguém vai ativar um negócio que você não tem quase ninguém e você sabe que vai ser ativado. Então você move para poder, nos turnos futuros, você ter as ações corretas, né, os trabalhadores locais corretos para fazer a ação mais foda possível, né, com mais benefícios possível. Tem gerenciamento, que aí você ganha grana, né, você ganha dinheiro. Você envia empregados em missões, que é importante para quando você for receber aquela receita lá no eventozinho, né? Você ganha também recursos, né? Recurso é um negócio genérico, é tipo um cubinho que você usa para tudo no jogo. E você pode construir novos departamentos. Então, não é novos departamentos, mas é tipo as construções que você bota lá para ativar mais coisas e provavelmente coisas mais fortes, né? Então isso aí é como se você fosse construir a sua engine do jogo, né? Você vai construir sua engrenagenzinha para deixar o seu tabuleiro mais poderoso, né? Lógico que você paga recurso, não sei o que e tal, mas isso também vale ponto no final do jogo, até onde eu me lembro. É. Para cada linha e tal, você ganha uns pontos por esses negócios que você comprou. Além disso, vai ter o departamento de construção, que é quando você coloca coisas no tabuleiro central da mesa, então você não está mexendo no seu tabuleiro pessoal, né, que é meio que a sua empresa, né? Quando você faz isso, você também envia funcionários para fazer missão e faz construção na região que você enviou ele. Então, basicamente, você mandou uma galera para construir alguma coisa em algum lugar, né, do mundo. E é bom que... Do mundo não, perdão. Mostra um mapinha específico lá. Eu não vou lembrar de onde é. Eu acho que é dos Estados Unidos, né, da América. Posso estar enganado. Mas aí, quando você vê as imagens, você vai saber, porque você entende geografia, não é possível. E você ainda pode, quando você constrói, né, você melhora a sua receita, porque você avança umas trilhas lá, que é como se fosse um negócio que desliza por debaixo do seu tabuleiro, bem interessante assim. E você começa a ganhar mais receita quando você faz isso, porque você libera espaço, como se fosse terra mística. Você libera os espaçozinhos, e aí o espaço que está liberado vai lhe dar receita quando ocorrer receita naquele local que você se encontra, né? E, além disso, vai dar ponto, né? A construção vai dar ponto de acordo com pesquisa e desenvolvimento, que é você colocar uma melhoria de transporte na sua empresa. Então, você melhora o transporte, o que faz com que você conecte coisas melhores nas cidades, né? E aí você melhora o seu income também, porque aumenta uma trilhazinha lá que melhora o pessoal que está naquela região, né? E também aumenta os pontos no final da partida. Então é um negócio que vai aumentar a pontuação, aumentar a income, aumentar várias coisas. Só que a princípio não dá nada. Então você meio que perde um pouquinho de tempo fazendo para depois ganhar as coisas. O jogo é isso. Eu não vou além dessa explicação, porque eu não vou conseguir que você entenda o jogo. Mas aí, partindo para os prós e para os contras, talvez você comece a entender por que o jogo tem coisas interessantes e por que ele tem os seus lados defeitos, né? E talvez você consiga assim definir se você tem interesse em jogar o jogo, né? Ou, né, ver se a sua opinião concatena com a minha, o que é bem provável que não, porque às vezes eu sou esquisito. E, pois bem, então a melhor coisa do jogo, né, para mim é o timing. Ele é um jogo de timing. Então você tem que estar preparado para usufruir, né, o máximo possível das ações que o pessoal escolher. Então você está meio que tentando capitalizar na decisão dos outros, o que é um negócio extremamente interessante, né? Para mim, isso aí é muito legal. Você tem que ter um cuidado, né? Para você ter as coisas no local certo, na hora certa, para quando alguém fizer a ação lá, você não ficar simplesmente chupando o dedo sem fazer nada ou pouca coisa e ficar, pô, o cara fez 10 ações, eu fiz 2, né? Então é um negócio que você tem que estar ligado para a coisa fluir bem para o seu lado, né? E você ganhar mais pontos, porque é um jogo de otimização, é um euro de construção de engrenagem, né, de engine, e você quer otimizar as coisas e fazer mais pontos. Então, se você perdeu as oportunidades, você está virtualmente, né, essencialmente, perdendo ponto. Então, posicionar seus trabalhadores no local que vai ser ativado no futuro é muito importante, né? Então, tudo isso é interessante. O que gera um negócio que eu gosto muito em jogos euro é quando ele consegue ter interação, né? Não é uma interação de furar o olho da pessoa. É uma interação, até né? Porque eu posso realizar uma ação que vai gerar doação, o cara não tem dinheiro, então ele perdeu o ponto. Essencialmente foi isso que aconteceu. Se lascou, né? Então,
Então é um jogo que tem interação. Não é uma interação direta, mas é uma interação que vai gerar esses percalços, né? E você vai ter que estar alinhado com a mesa para poder usufruir do que a mesa for fazendo. Então, para mim, é muito interessante esse tipo de interação, né? E esse sistema de seleção de ação é muito bom, porque quando você, eu acho que eu não falei quando eu expliquei, mas quando você escolhe uma... Eu falei meio que por cima, né? Mas quando você escolhe uma trilha, todo mundo vai fazer aquele departamento. Então, é muito importante, né? Você está bem posicionado para usar as ações naquele departamento. Eu repeti isso várias vezes. Isso vai permitir blocos, né? Bloqueios e tal, porque quando você faz uma ação que o cara tem poucos trabalhadores, essencialmente você meio que bloqueou ele. Tá bom que você não bloqueou completamente, ele não vai fazer nada. Pode acontecer dele não fazer nada, mas aí ele está muito mal posicionado. Então termina que você está tendo essa interação no decorrer da partida por conta de um sistema de ações que é muito legal, né? Ele é meio que parecido com o de Porto Rico, né? Que você escolhe uma ação e todo mundo faz a mesma ação. Só que aqui os jogadores não fazem ação diminuída, digamos assim. Eles fazem a ação completa, né? Dos locais que ele tiver lá. E eu achei o jogo muito estratégico. Você tem que planejar, você tem que estar ligado nos turnos à frente, você não pode ignorar isso, você não pode jogar na doida, né? Você vai ter que planejar com muito cuidado as suas ações e observando sempre o que está acontecendo na mesa e o que as pessoas estão precisando, o que as pessoas estão querendo, porque elas vão fazer isso. E aí você tem que capitalizar em cima disso, né? Bom, depois de vários prós, até que não são tantos prós assim, né? Mas é porque eu quis dar uma resumida. Tem vários outros elementos bacanas no jogo, né? Os objetivos são legais. As várias ações são interessantes. Eu acho que a ação mais sem gracinha é a de recursos humanos, mas ainda assim é legal porque você está posicionando uma galera para o futuro, né? Então é algo que tem que existir no jogo. Eu acho que o jogo está muito redondo em termos de ação e de coisas positivas, né? E aí o que é que eu achei contra, né? Eu acho que o jogo é extremamente difícil de entender num primeiro momento, assim. O pessoal explica, pelo menos foi assim a minha experiência, lembrando que eu só joguei uma vez, né? Então o pessoal explica, você fica meio que voando, porque é tudo muito interconectado, as coisas estão muito ligadas umas às outras, né? Então, sei lá, isso aqui influencia em 3 outras coisas. Aí quais são essas 3 outras coisas que também influenciam em uma outra coisa? Então é tudo muito um dentro do outro, entendeu? E aí para você conseguir ver essas coisas em comunhão, né, tudo junto, só jogando. Na moral, não sei. Talvez com uma explicação lá muito excelente, demorando um tempão, dando 1 milhão de exemplos, você entende de cara. Mas eu não fiquei frustrado em começar a partida um pouco perdido, sendo que aí nas primeiras rodadas, né? Na primeira rodada eu já meio que deu um gatilho assim, despertou umas coisas, né? O que é muito legal, porque esse estalo que dá demonstra que o jogo ele é intuitivo a partir do momento que você conhece ele, né? Quando você não conhece, ele tem muita coisa. E ele tem muita coisa até um pouco diferente, assim. Só que tudo engata de uma maneira que eu achei fantástico, né? Então, mesmo no contra, eu estou dizendo um ponto positivo. Você já sabe onde isso vai dar, né? E uma outra coisa que eu achei que pode ser um problema, mas é totalmente chutômetro, é a rejogabilidade. Porque o jogo ele tem, se eu não me engano, acho que são sempre os mesmos objetivos. Então, são sempre as mesmas doações que você pode fazer. Então a coisa não muda muito. O que vai acontecer é você gerar rejogabilidade por meio de interação, que eu acho que é como a maioria dos jogos legais conseguem. Esse negócio de ficar mudando o setup, de não sei o que, é interessante, mas não é o que vai garantir rejogabilidade. O que vai garantir rejogabilidade é você gostar do jogo e a galera gostar do jogo e ele ter interação, ou se ele não tiver interação, ele tem muita coisa variada, né? Para poder você ficar engajado em outras partidas no futuro. Então eu acho que pode ser um problema no futuro, não tenho certeza, só joguei uma vez, só vou saber no futuro. Se eu conseguir jogar mais vezes, né? Porque eu não tenho jogo, joguei a cópia de Menino. Valeu aí, Menino, pela explicação. Sim, o nome dele é Menino mesmo. E bom, concluindo, né? Acho que o vídeo vai ficar curto, apesar de ser um jogo que eu gostei muito. Acho que não tem por que eu ficar me estendendo, né? Ganha aí selo de aprovação, com honrarias, né? O único arrependimento que eu tenho é não ter comprado esse jogo quando ele estava em promoção por 300 conto. Hoje em dia ele está esgotado, não consigo comprar em lugar nenhum, né? Exceto cópia usada. Então a chance de eu comprar vai ser muito baixa porque o pessoal sempre avacalha quando é cópia usada de jogo esgotado, né? Então se alguém quiser me vender no precinho, estou comprando, né? E é isso. Jogo incrível, legal aí do Xavier, Xavier, não sei. E é isso aí. Valeu.